Chegamos ao segundo episódio de Chespirito, Sem Querer Querendo, a série que vai contar a vida do Roberto Gomes Bolanhos, o criador do Chaves, Chapolin e diversos outros personagens que marcaram a história da televisão da América Latina. Como eu venho falando aqui, está sendo um prazer falar sobre essa produção aqui, porque eu cresci assistindo Chaves e revisitar toda essa história está sendo incrível para o meu canal. Então nesse vídeo aqui a gente vai falar tudo o que rolou sobre esse segundo episódio da série e só avisando que vão ter spoilers. Se você quiser ver o meu vídeo falando sobre o primeiro episódio da série, o link vai estar aqui na descrição. Aproveita, se você não for inscrito, por favor se inscreva e já deixa o like, que o like sempre ajuda o criador de conteúdo. A grande missão da série Chespirito é mostrar as diferentes fases da vida do Roberto através dos episódios. E a saída que eles encontraram foi não manter uma única linha do tempo. Então em um único episódio, você pode ver ele criança, ele adulto, ele começando a carreira de roteirista e ele no auge do sucesso no seriado Chaves. E usar esse recurso pode dar um certo dinamismo maior à história e fazer com que a trama fique muito mais instigante, mas ao mesmo tempo pode confundir o telespectador se não for usada com muita clareza. E é o que eu venho sentindo vendo esses dois primeiros episódios. Eu sinto que a cronologia do tempo está um pouco bagunçada, de modo que às vezes eu me perco em qual fase da vida o Roberto está. Nesse segundo episódio, por exemplo, a história se divide em o Roberto do passado, tentando iniciar a vida como ator e roteirista num programa de TV, e no presente, ele com a equipe do Chaves chegando a um hotel de Acapulco. Em certos momentos, eu confesso que eu fiquei confuso em qual fase da vida ele estava. Isso, claro, foi esclarecido minutos depois, diante das coisas que ele estava fazendo ali no momento. Mas essa confusão momentânea, eu acho que é um risco do roteiro. Para mim, precisa estar muito claro em quais momentos da vida o personagem está passando. Ainda mais quando se trata de diversas linhas temporais. Mas essa é, pelo menos até agora, o único ponto negativo da história para mim. No geral, eu tenho gostado bastante da produção. Ela consegue conectar muitos pontos importantes da história do humorista, ao mesmo tempo que alimenta aquele imaginário que a gente tem quando pensamos nos bastidores do programa Chaves. E tudo isso com um ar de homenagem ao legado do Roberto. Não só ele, como também muitos outros personagens marcantes. E falando em homenagem, eu preciso falar da homenagem inicial do episódio, onde vemos a cena do diretor do programa de humor que o Roberto trabalhava como roteirista. O diretor nada mais é que o Edgar Vivar, que interpretou o Sr. Barriga em Chaves. Ele já estava acreditado na série, a gente só não sabia em qual momento da história ele iria aparecer. E olha, escolheram um momento muito especial para ele aparecer em cena. Ele é o responsável por dar o nome de Chespirito para o Roberto, que é uma versão da palavra Shakespearezinho. E o nome Shakespearito que ele fala foi depois do Roberto demonstrar uma certa habilidade ali surpreendente em criar histórias de humor. Claro que a cena do diretor dando esse nome para ele é fictícia, e o começo do episódio até alerta ali sobre isso. Mas não deixa de ser uma bonita homenagem ao único ator original que decidiu participar da produção. Outra pessoa que é colocada na produção como uma certa homenagem é o Roberto Gomes Fernandes, que é um dos filhos do Roberto Bolanhos e que participou do processo criativo da série. Na história, ele interpreta o pai do Chaves, que por sinal era artista também. No primeiro episódio tem a cena dele pintando com o filho, e agora no segundo ele aparece mais uma vez como uma alucinação da mãe do Chaves, que está ali muito doente. Essa também é uma homenagem mostrando o filho interpretando o pai do seu pai. Um ciclo muito bonito, por sinal. Enfim, esse episódio que se chama Toda Nuvem tem um lado bom, em tradução livre. Inclusive, gente, eu tenho assistido os episódios antecipados pela Max e os episódios estão vindo todos legendados. Eu vi algumas pessoas me perguntando sobre a dublagem dos episódios, se eles mantiveram os dubladores originais ou não. Então, eu não tô vendo os episódios dublados, mas pelo que eu sei, os dubladores não são os mesmos do Chaves que a gente se acostumou a ver. Infelizmente, mas eu entendo que também essa é uma outra proposta, um outro tipo de história, um outro formato e que talvez não coubesse ali os dubladores. Mas bom, voltando ao episódio, como eu falei, ele é dividido entre o Roberto batalhando para ter um programa de TV só seu
e o Roberto num conflito interno ali em Acapulco. E aí, falando sobre o passado, que se passa ali no começo dos anos 70, o Roberto cansou de ser humilhado enquanto roteirista de um programa de humor e agora ele quer atuar. Mas antes ele passa por aquela fase que todo artista tem. Será que eu estou fazendo isso certo? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu deveria insistir nisso mesmo? E bom, quando você é artista de verdade mesmo, você certamente não vai conseguir fazer outra coisa. E é o que acontece com o Roberto. É então que depois do episódio mostrar um contexto político lá no México, a gente presencia a criação do canal 8. Isso vai ser super importante porque é lá que vai ser criado a série que em espanhol se chama Chave del Ocho, ou Chaves do 8 em português. Mas esse 8 também tem outro significado no programa, que é sobre o Chaves morar também no apartamento de número 8. Enfim, boa parte dos episódios acompanhamos o Roberto implorar para que ouçam as suas ideias no programa. Ele corre atrás dos diretores da emissora, pula o muro do lugar, usa o fato de conhecer pessoas lá dentro e finalmente consegue chamar a atenção da emissora. Mas não para um programa que conhecemos, e sim um programa chamado Cidadão Gomes, que é um programa mais político que conversava muito com a situação atual do país. O programa até acontece, mas logo é cancelado muito pela má vontade de um dos chefes da emissora. Chefe esse que vai ser um dos grandes carrascos na carreira do Roberto. Então vemos a criação de um personagem muito marcante para ele, que é o Dr. Chapatin, que quem assistia Chaves, pelo menos, já deve ter visto ele por lá. O Dr. Chapatin foi a saída que ele encontrou para se manter na emissora, e para isso ele reúne os melhores atores que ele conhece. O Rubem Aguirre, acho que é assim que se pronuncia, que depois vai se tornar o professor Girafales, o Ramon Valdez, que seria o Seu Madruga, inclusive esse encontro dos dois é muito maravilhoso, e a Maria Antonieta de las Nieves, que até então era uma atriz de drama e não ligava muito para comédia, mas acabou sendo persuadida pelo Roberto e decidiu participar. Depois ela se tornaria a icônica Chiquinha. Essa cena dele reunindo eles parecia mais o recrutamento dos Vingadores. Sério, foi muito bom ver essa cena. E juntos eles formaram os Super Gênios, que era um programa de comédia sem muitos acontecimentos ali, baseado no diálogo. Então era um humor um pouco mais inteligente, mais sofisticado, sem ser tão pastelão. O programa era até engraçado e estava conquistando ali os chefões da emissora. Mas o Roberto percebeu que não fazia os seus filhos rirem. E isso era um grande problema para ele. E com isso, o Roberto se demite da emissora, alegando que não quer trair a si mesmo. E o legal é que, enquanto isso, vemos o contraste do Roberto lá no seu auge, com um personagem que não só deu muito certo, como também fez muito sucesso no país. Mas nem tudo são flores, ou melhor, florindas. Pois é, como eu suspeitei, esse pseudo-relacionamento do Roberto com a Florinda Mesa começou a ser trabalhado ali na história. Para começar pela chegada no hotel, que inclusive a cena dele passando pela porta giratória eu achei maravilhosa. E logo em seguida acontece uma leve confusão. As chaves do hotel são trocadas, indicando que quem seja a esposa do Roberto era a Florinda e não a sua atual esposa de fato, a Graciela. Essa pequena confusão já deixou ali um clima meio esquisito entre eles, ainda mais quando vemos que a relação do Roberto com a sua esposa não está das melhores. E numa tentativa de consertar isso, outra confusão acaba acontecendo. O Roberto recebe um bilhete anônimo para se dirigir até um restaurante e jantar com essa pessoa. Rapidamente ele pensa na Florinda, e a cena dele chegando na mesa dela é bem constrangedora. Mas então logo ele descobre que se tratava de um plano dos seus filhos para juntar ele e a sua mãe novamente. Ali, claramente, o Roberto ficou decepcionado. Afinal, ele queria viver esse amor proibido com a Florinda. Quero dizer, com a Margarita, porque sim, o nome está mudado. Inclusive, eu expliquei melhor sobre essa treta aí da troca dos nomes de alguns personagens em um outro vídeo. Vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição. E nesse quadrilátero amoroso, falo isso porque a Margarita também é casada e o seu marido, inclusive, é amigo do Roberto. Esse amor proibido com certeza vai ganhar força na trama e, como diz o personagem que interpreta o seu Barriga, a sua intuição diz que aquilo não vai acabar nada bem. E realmente não acaba. Depois das gravações de Acapulco, a gente sabe que o Chaves nunca mais foi o mesmo, porque alguns personagens saíram. O episódio até acaba mesmo com um tom de despedida, e havia toda a teoria que o Chaves acabava ali e tal, mas não. Depois tivemos vários episódios, na verdade,
mas de fato Chaves nunca mais foi o mesmo. Outra cena que vale a pena destacar aqui é a do Marcos Barragán, que na vida real é o Carlos Villagrán, que interpretou o Kiko. Ele diz para o Ramon Valdez, que interpreta o Seu Madruga, que ele vai sair do programa e ter um programa só seu. Além disso, ele pede para que o Ramon vá com ele e participe do seu programa também. O Ramon recusa a princípio, mas a gente sabe qual vai ser o destino do Seu Madruga na série, infelizmente. Ali já mostra uma certa inimizade entre o ator que fez o Kiko e o Roberto, e depois dali eles realmente vão ficar muito ressentidos um com o outro. Enfim, inimizades começam a crescer, paixões novas começam a surgir, e aos poucos vemos a ascensão de um dos maiores gênios da televisão mundial. Eu gostei bastante desse segundo episódio, apesar de, como eu falei, eu acho que eles poderiam trabalhar melhor a passagem do tempo. E eu confesso que eu gostaria de ver mais sobre outros personagens, como a Chiquinha, por exemplo, a atriz que interpreta ela, todo esse conflito dela entre o drama e a comédia, eu acho que poderia caber mais na história. Eu espero, inclusive, que ela ganhe mais espaço a cada episódio. Fora isso, eu acho que a caracterização tá bem boa, apesar de eu achar também que alguns atores não se parecem com os atores da vida real, mas enfim, a ambientação também tá muito legal. Todo o hotel de Acapulco tá realmente muito parecido. A entrada do hotel, como eu falei, bate toda aquela nostalgia quando a gente vê os episódios do Chaves em Acapulco. Enfim, as cenas que eles pretendem gravar, como aquela do Chaves de ponta cabeça no trampolim, todas as ideias ali que começam a surgir e que vai se tornar momentos icônicos no episódio. Enfim, é muito legal ver esses bastidores. Fora isso, eu acho que a série tá bem cativante também. O Roberto é um personagem que é muito querido e é muito legal que eles estão mostrando ele como um ser humano mesmo, não só como esse herói, esse cara que criou um personagem incrível, uma série maravilhosa, mas também um cara que erra, um cara que tem conflitos ali com relação à sua moralidade, né? Será que ele deve trair a sua esposa? Deve ficar com a outra mulher que ele tá já apaixonado? Todos esses conflitos ali estão bem claros no personagem, então é muito legal em como eles estão trabalhando tudo isso. No geral, foi tudo isso que rolou nesse segundo episódio de Chespirito Sem Querer Querendo. Eu quero muito saber de vocês o que vocês acharam sobre o episódio, se vocês estão gostando da série e também da minha cobertura aqui no meu canal. É isso, se você chegou até aqui e não é inscrito, se inscreva e faça parte dessa comunidade de pessoas que gostam, por exemplo, de Chespirito Sem Querer Querendo. Vamos conversar aqui embaixo, deixa o like, como eu falei, que me ajuda bastante. Até a próxima, tchau!